Será que eu estou a ser ambiciosa demais? Será que eu estou a sonhar muito alto para além das minhas capacidades? Se tu te identificas como alguém que já fez essas perguntas ou se tu te vês muitas vezes a fazer essas perguntas, a conversa de hoje é contigo. Olá, eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast e a minha missão aqui é convidar-te a não colocar limites nos teus sonhos e a construir uma vida que faça mais sentido e que tenha mais significado para ti. Hoje eu quero falar contigo sobre ambição. E por que eu quero falar contigo sobre ambição? Porque eu estava numa sessão de clareza, que é um serviço que eu tenho, onde eu ajudo mulheres a clarificarem ideias, caminhos, decisões, a definirem prioridades, a estruturarem os próximos passos concretos do seu projeto, da sua ideia, para que elas consigam tirar isso do papel, que é uma sessão, enfim, pontual e objetiva que eu tenho dentro dos meus serviços. Se tu quiseres saber mais, o link está cá embaixo também. E ela vira-se para mim, a cliente com quem eu estava, ela vira-se para mim e ela diz-me: Edu, às vezes eu me pergunto se eu não estou a ser ambiciosa demais. E eu perguntei: o que te leva a dizer isso? E ela: porque eu estou a desenvolver um projeto que é muito grande. É um projeto muito ousado e que está muito para lá das possibilidades e das condições que eu tenho hoje para fazer acontecer. E eu achei que eu deveria trazer essa conversa para cá, porque assim como ela me trouxe esse assunto, essa pergunta, esta dúvida, este incômodo, acredito que pode ser um incômodo de mais pessoas. Inclusive, já foi o meu, e nem vou dizer que já foi o meu. Em muitos momentos, eu própria me questiono isso, e eu vou trazer aqui a visão, a perspectiva, a forma como eu encaro isso no meu dia a dia e a forma como eu, obviamente, aconselho e direciono as mulheres quando elas acham que estão a ser ambiciosas demais. Um dos primeiros pontos que eu sinto que eu tenho que falar aqui é justamente sobre o que é ambição. Nós, se formos parar para analisar, bem menos de 100 anos atrás, nós mulheres éramos proibidas de sonhar. Éramos vistas como incapazes e precisávamos de um homem para definir e decidir o rumo da nossa vida, a nos dar permissão e autorização por escrito para fazermos coisas muito simples como cuidar do nosso dinheiro, trabalhar. Nós, até bem pouco tempo, nós não podíamos conduzir, éramos vistas como mulheres incapazes de conduzir. Nós não tínhamos direito ao voto. Eu, inclusive, há um livro que eu estou a ler, que é o Originals, que numa das partes ele fala ali sobre agora não vou saber o nome dela específico e não tenho aqui comigo o livro, mas é Lucy qualquer coisa, se eu não estou no erro, que foi uma das primeiras mulheres a levantarem essa bandeira e a lutarem. Ela até criou jornal e a desenvolver esse movimento. Estou mesmo chateada por não estar-me a lembrar do nome agora, do nome dela agora, nos Estados Unidos, para que as mulheres tivessem direito ao voto, e ela começou esse movimento todo, e hoje nós podemos votar porque uma mulher teve essa ousadia e essa ambição de que nós pudéssemos ser mulheres com direito ao voto. Então, até bem pouco tempo, muitas das coisas que nós, enquanto mulheres, fazemos, nós éramos proibidas de fazer. Nós éramos vistas como incapazes de fazer. Automaticamente, que para nós hoje em dia termos uma ambição de querer mais, de querer melhor, para todas nós, para nem todas nós, é algo natural, é algo normal, é algo que nós ainda temos uma certa dificuldade, até porque a própria sociedade hoje ainda nos impõe muitos limites e outro pormenor, nos faz acreditar muitas vezes que a ambição é algo mau.
que ser ambiciosa é algo mau. Muitas de nós não temos coragem de abrir boca e dizer, nossa, eu sou uma mulher ambiciosa, porque nós achamos que isso é mau. Então é normal que, se eu tenha uma ambição muito grande, se eu olhe e penso que é uma ambição muito grande, juntamente com isso vem o medo. Será que eu não estou a ser ambiciosa demais? Será que eu não estou a sonhar muito alto, para além das minhas capacidades? Só que a questão aqui é, a ambição, para começo de conversa, não é? Ela vem da falta. A ambição, eu sou ambiciosa e só ambiciono ter algo que eu não tenho. Então, como é que eu posso pensar que eu estou a sonhar muito alto para além das minhas capacidades e possibilidades quando, se eu focar apenas nas minhas capacidades e possibilidades, eu vou ficar onde eu estou. Então eu preciso de uma certa ambição. Eu preciso sim dessa ousadia de ambicionar ter algo que eu não tenho. Então a ambição, por definição, ela vem da falta. Ela vem de eu não ter algo e desejar muito ter esse algo. E ela também vem um pouco da referência. Do eu muitas vezes ver que existe uma falta de referência num determinado lugar e eu ambicionar chegar nesse lugar para que exista essa referência, ou porque existe essa referência e eu consigo ver que é possível. Então, se nós acharmos que a ambição, que estamos a ser muito ambiciosas, ou que a ambição é má, ou que sonhar para além daquilo que os nossos braços hoje conseguem desenvolver é mau, nós não vamos construir nada. E toda a construção, incluindo todas as construções que foram feitas pelos homens, ok? Vieram de uma ambição que eles tinham de crescer, de progredir, de construir algo. E com base nisso, eles foram atrás e criaram. Se eles não tivessem tido a ambição de fazer aquilo, aquilo simplesmente não aconteceria. E o mundo como nós o conhecemos hoje não existiria. Então, trazendo aqui para o assunto que me interessa, que somos nós, mulheres, e os nossos projetos, as nossas ideias, aquilo que nós desenvolvemos, eu quero sim que mais mulheres tenham essa capacidade de abrir a boca e dizer que são ambiciosas, ponto número 1, e de ambicionar ter mais e melhor, porque só assim nós conseguimos mudar a nossa vida. Porque se eu só foco naquilo que eu tenho hoje e penso, nossa, eu estou a ser muito ambiciosa, estou a sonhar ter algo que eu não consigo ter ou algo que está para além das minhas capacidades neste momento, então eu não vou construir nada. Eu só vou ficar onde eu estou. E não é isso que nós queremos. Mulheres ambiciosas não querem ficar onde elas estão. E se tu tentares mantê-las onde elas estão, vamos combinar que vai ser difícil. Vai ser difícil para ti, que estás a tentar confiná-la ali, mas também vai ser difícil para ela. Porque algo dentro dela vai estar a pulsar por mais, por mais, por mais. Inclusive um livro que fala muito sobre as nossas ambições, sobre nós irmos atrás das coisas, sobre quando nós estamos presas, de certa forma, no lugar, ou quando tentam nos aprisionar no lugar, nós começamos a definhar por não estar a conseguir ir atrás daquilo que nós queremos, ou não estarmos a percorrer esse caminho, digamos assim, e estamos a sufocar essa nossa ambição, é o livro Mulheres Correm com os Lobos, que eu recomendo que todas as mulheres leiam, porque, como eu gosto de dizer, esse livro para mim é um manual de sobrevivência para nós mulheres, mesmo. Se tu ainda não leste, vai lá e lê, tá? Mas continuando aqui a nossa conversa, a ambição, e foi isso que eu disse para essa cliente, a ambição não é mal, a ambição não é o problema. Não é de todo, na minha visão, não é de todo, porque sem ambição a gente não constrói nada. Então, qual é o problema, Edu? O problema é quando nós não conseguimos reconhecer o nosso momento e começar a partir do nosso ponto de partida. Este, para mim, é o grande problema. Porque pensa comigo.
Uma das ferramentas que eu utilizo muito no meu trabalho é aquilo que eu chamo da pirâmide dos sonhos. Na pirâmide dos sonhos, nós temos o topo da nossa pirâmide com aquilo que nós queremos, com essa ambição, com aquele sonho para além dos nossos limites e possibilidades. Só que na base da nossa pirâmide, nós temos o nosso ponto de partida. Porque para nós conseguirmos chegar ao topo da pirâmide, nós temos todo um caminho a ser percorrido. Nós temos toda uma jornada que nós precisamos fazer. Certo? Então, has de concordar comigo que se eu estiver a olhar para o topo da minha pirâmide e querer chegar ao topo, sem levar em consideração o meu momento atual, sem reconhecer o meu ponto de partida, obviamente que eu não vou conseguir chegar a esse topo, ou vou ter muito mais dificuldade porque eu vou estar fazendo um esforço imenso para tentar saltar e chegar nesse topo. Para eu tentar eliminar toda a jornada e todo o processo de desenvolvimento que eu vou precisar fazer para chegar naquele topo. Então, muitas vezes esse é que é o problema. É eu querer dar um salto e chegar lá. Eu não entender que este é o momento onde eu estou. Então, eu não desisto do topo da minha pirâmide. Eu começo do meu ponto de partida. Eu começo a escalar a montanha a partir da base. Certo? Para eu chegar no topo de uma montanha, ok? Vamos refletir aqui juntos. Eu não sou aventureira das matas e das florestas, mas, senso comum, geral, uma pessoa quando decide escalar uma montanha, ela decide subir aquela montanha, obviamente que ela tem que estar bem equipada. Concorda? Concorda. Vais concordar comigo nisso. Ela precisa estar bem equipada, ela precisa de ter todas as ferramentas, todos os recursos que ela eventualmente vai precisar no caminho. Primeiro. Segundo, existe um caminho. E o caminho tem que ser percorrido. Ela não vai saltar, dar um pulo gigante para chegar lá. Não, ela vai fazer o caminho um passo de cada vez, reconhecendo que eu estou aqui e existe um caminho que eu preciso fazer para chegar no topo da minha pirâmide. Com essa cliente em particular, nós fizemos o quê? Nós construímos o caminho para ela chegar onde ela quer, dentro do prazo que ela me trouxe. Que ela queria fazer esse sonho acontecer, esse projeto sair do papel. Nós sentamos e estruturamos juntas, ok? Esse passo a passo mesmo do caminho que ela vai percorrer. Porque este também é um ponto importante de eu citar aqui, tá? Quando nós estamos a fazer uma jornada, quando nós temos a ambição de alcançar algo, existem muitos caminhos, existem vários caminhos que vão dar ao mesmo lugar. O que eu preciso entender? De acordo com quem eu sou, minha personalidade, meus interesses, meus recursos, minhas capacidades, qual é o caminho que eu vou fazer? Então, refletindo sobre essa questão da montanha, existem pessoas que, obviamente, vão ter mais recursos e mais ferramentas que eu e que podem ter até mais energia e mais disposição do que eu para percorrer o caminho num tempo mais curto ou por ir por uma outra trilha que eu não tenho condições de ir. E está tudo bem. Esta pessoa vai chegar primeiro. No entanto, eu não preciso desistir da minha caminhada e da minha jornada porque outra pessoa chegou primeiro. Então, reconhecer o meu momento, reconhecer o meu ponto de partida é o primeiro passo para eu começar a escalar a minha montanha. E saber que o caminho que eu escolhi, eu preciso me manter nele. Eu preciso me manter fiel a esse caminho. E se a meio do caminho aparecer algum obstáculo, eu preciso saber fazer ajustes, eu preciso saber contornar, eu preciso saber que existem outras rotas e outras opções que eu posso eventualmente escolher em detrimento daquela porque surgiu um obstáculo que ou eu não consigo ultrapassar e eu vou ter que dar a volta, ou eu vou ter que tentar transpor aquele obstáculo, enfim, alguma coisa eu vou tentar fazer, certo? Então, para mim, a ambição não é o problema. O problema é justamente esse, eu não reconhecer o meu momento e não reconhecer o meu ponto de partida e começar a partir dali.
daquele ponto de partida, do meu ponto de partida. Então, o ser ambiciosa, eu não quero que tu vejas mais como uma coisa má, porque se tu não tiveres ambição, tu vais continuar onde tu estás. Tu não vais mudar a tua realidade, tu não vais mudar a realidade da tua família, tu não vais tirar aquela ideia, aquele projeto que tu nem sabes o que é que pode acontecer do papel. Tu não vais fazer nada disso. Então, se tu quiseres construir algo, tu vais precisar de ter ambição. Só que nessa ambição, tu vais precisar saber de começar pequeno. Então, imagina que tu queres ser a dona de uma cadeia de salão de beleza. Saiu aqui a ideia. Imaginemos que tu queres ser essa dona de um salão, de uma cadeia de salão de beleza. Tá. Neste momento, tu olhas e tu pensas, Edu, eu estou a ser muito ambiciosa, eu estou a sonhar muito alto, eu não tenho os recursos para abrir uma cadeia de salão de beleza. Tá, tudo bem, tu não tens esse recurso. Mas isso significa que tu tens que diminuir a tua ambição? Isso significa que tens que sonhar menos ou diminuir o tamanho do teu sonho? Não. Eu até já tenho aqui um episódio no podcast que eu falo sobre isso. Sobre não diminuir o tamanho do teu sonho, mas sim aumentar as tuas capacidades de alcançar esse sonho. Então, se tu queres ter uma cadeia de salão de beleza, olhando para a tua realidade e para aquilo que tu tens nesse momento, tu tens visão. E quando nós falamos de ambição, é essa visão ampla. Essa visão gigantesca. Só que, quando eu olho, não é? Para eu olhar para o meu momento, reconhecer o meu momento, o meu ponto de partida, aí estamos a falar de uma visão micro, de uma visão estreita, de eu olhar para aquela coisa ampla e gigantesca e conseguir vir aqui numa coisa mais estreita, mais focada. Eu não desisto daquela visão. Eu começo do meu ponto de partida. E o que é que isso pode significar? De eu começar, de repente, a atender as primeiras clientes na minha casa, na sala da minha casa. Tudo bem, eu não tenho condições de criar o salão de beleza à rede agora, mas eu vou ter. E como é que eu vou ter? Qual é o meu plano para chegar lá? Vou começar a atender em casa. E com aquilo que eu vou ganhando, ok? Eu vou começar a construir financeiramente condições de eu, de repente, alugar um espaço pequeno. Desse espaço pequeno, eu vou atender as clientes, fazer um excelente trabalho, formar-me, capacitar-me, desenvolver-me cada vez mais para eu conseguir ter mais condições técnicas, ok? Da aprendizagem, hard skills e também soft skills, né? Lidar com pessoas, essa parte emocional mesmo até contigo, não é? Para eu conseguir depois ir para um espaço maior, depois abrir o primeiro gigante, não é? Ali. E depois, a partir daí, eu começar a ter uma filial aqui, outra ali. E assim eu crio a minha rede de salão de beleza. Esse é o plano. Essa é a ideia. Eu não desisto da minha visão, eu não diminuo a minha ambição. Ai, será que eu estou sendo muito ambiciosa? Estás a ser muito ambiciosa. E que bom! E que bom que tu estás, de facto, a ser muito ambiciosa, porque só a partir daí tu tens a possibilidade de construir. E sabe o que é mais engraçado? É que muito poucas pessoas, muito poucas mulheres conseguem dizer e conseguem ter essa ambição, conseguem dizer qual é de facto essa ambição que elas têm. Inclusive, eu ontem estava a ver um vídeo do... O nome dele é Simon Squibb. Don't know, ok? Mas que basicamente ele é um empresário que ele sai às ruas e ele pergunta às pessoas qual é o sonho delas. E muitas pessoas não sabem dizer qual é o sonho que elas têm. Muitas pessoas só dizem, eu gostaria de fazer isso. E eu me lembro de, particularmente, uma que ele perguntou, qual é o teu maior sonho? E a ideia dele é ajudar da forma que ele puder, ok? As pessoas a realizarem esses sonhos. Então, ele pergunta a ela, qual é o teu sonho?
E ao que ele pergunta, ela responde: o meu sonho é reformar a minha mãe. E ele: nossa, que sonho bonito. E a pergunta dele a seguir é o que me chamou mais a atenção, porque ele diz: qual é o teu plano para realizar esse sonho? Gente, eu acho que é isso que muitas vezes a gente não percebe. O problema não está na ambição. O problema não está no tamanho do nosso sonho. O problema não está em qual é de todo o nosso sonho. Obviamente que a gente tem que saber qual é o sonho, mas o problema não está no sonho em si, não está na ambição em si. O nosso problema muitas vezes é: eu tenho um sonho, mas eu não faço a mínima ideia como é que eu vou alcançar esse sonho. Eu não faço a mínima ideia, eu nunca sequer coloquei esse sonho no papel. Eu nunca coloquei essa ideia no papel. Eu tenho essa ideia aqui na minha cabeça. E na minha cabeça essa ideia ela é maravilhosa, ela é fantasiosa. Mas eu já tentei ver a viabilidade dessa ideia. Eu já tentei criar um plano realmente para realizar essa ideia. Em quanto tempo eu pretendo realizar isso? E é aqui que está o problema. Porque o problema não é a ambição. É a minha falta de plano para alcançar a minha ambição. Então, tu não estás a ser muito ambiciosa. Convém que tu sejas, sim, muito ambiciosa. Mas, tu precisas entender qual é o teu momento para tu criares um plano para alcançares essa ambição e esse sonho que tu tens. Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer com que tu, de facto, alcances o teu sonho. E quando nós criamos o nosso plano para alcançar um sonho, nós não estamos nada mais, nada menos a criar o nosso caminho para alcançar aquilo. O nosso caminho. E caminhos vão existir muitos, mais uma vez. Só que o caminho que eu escolher, eu preciso saber caminhá-lo com paciência, com persistência e continuar. E uma das coisas que as pessoas me dizem muito é nossa, eu estranho muito a tua consistência e a tua persistência. Gente, I have a dream. Já citando aqui o Martin Luther King. Mas é verdade, eu tenho um sonho. Eu tenho uma ambição. E eu tenho um plano. Eu só estou a seguir o meu plano. Pode ser que no meu plano as coisas demorem muito mais tempo para acontecer. Mas eu não sei que elas não sejam mesmo para acontecer de todo, que isso se calhar já está fora do meu controle. No que depender de mim, vai acontecer. E vai acontecer por quê? Porque eu vou seguir o meu plano. Eu vou fazer aquilo que é suposto eu fazer. Então, vendo pela minha experiência, de verdade, a ambição não é o problema. E eu sei que muitas vezes nos fazem acreditar que a ambição é o problema, que a ambição é algo mau, que, nossa, uma mulher abrir boca e dizer, eu sou ambiciosa, mega! Tá louca? Isso é péssimo tu dizeres isso. As pessoas querem que a gente acredite nisso. Não acredita. Seja ambiciosa. Sonhe grande. Sonhe alto. Não coloque limites mesmo. Sonha sem limites. Mas reconhece, toma consciência do teu ponto de partida. E a partir disso, traça o teu plano para chegar onde tu queres. E segue o plano. Fez o plano? Segue o plano. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita. A Bíblia diz isso, né? Não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Segue o teu plano. Simples. É simples. As pessoas podem pensar, nossa, simples. Mas é simples. É simples. O complicado é quando o mundo começa a tirar-nos possibilidades e coisas melhores e a gente começa a acabar por ficar confuso porque não está claro para nós onde nós queremos chegar e não está claro para nós qual é o nosso plano para chegar lá. Então, mais uma vez, a tua ambição não é o teu problema. Não reconhecer o teu momento e não saber começar pequeno a construir a tua ambição, a tua visão, aquilo que tu desejas, esse é que é o problema. Sonha alto, começa pequeno. Sonhos grandes, sonhos ousados, não acontecem do dia para a noite. E eles não vão acontecer se tu não souberes começar pequeno. Porque muitas vezes as pessoas me dizem, sim, mas eu queria já fazer isso quando eu tiver X, Y, Z. Por quê? Porque, vamos pensar nesse podcast. Ele está na dimensão que eu gostaria que ele tivesse? Não, não está. Ele já está onde eu quero que ele esteja? Não, não está. Está muito, muito longe disso.
muito longe disso. Mas, se eu não tivesse começado o podcast no meu quarto, com o meu microfone apenas, hoje nós não teríamos o podcast nesse formato. O cenário que eu estou a usar para gravar agora é o meu cenário desejado dos sonhos maravilhosos? Não, não é. Mas se eu não fizer hoje a minha parte e utilizar os recursos que eu tenho dentro da minha realidade, reconhecendo o meu momento, eu não vou chegar onde eu quero. Então, são etapas, são fases. Eu comecei, hoje estou numa estrutura melhorzinha, num formato melhorzinho, nem vou falar da estrutura, mas do formato em si, porque eu comecei na minha casa, só no meu quarto, só com o áudio, em que eu mesma gravava, eu mesma editava, o que deu-me uma super bagagem para entender como fazer as pausas, como analisar os timings, enfim, deu-me uma super bagagem nesse sentido. Hoje, consegui vir por um formato diferente, que é algo que eu queria muito, poder trazer em formato de videocast, o Sonhar Sem Limites podcast. A gente conseguiu isso, a gente está cá, e a gente está a fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Até nós temos melhores condições para fazer melhor ainda. Entendes? Então, a ambição não é problema, filha. Eu sou muito ambiciosa. Amiga, de verdade. Eu sou muito ambiciosa. Eu sou extremamente ambiciosa. Provavelmente uma das pessoas mais ambiciosas que estás a olhar. E muitas vezes eu questiono, nossa, Edu, será que não é tipo too much? Só que ao mesmo tempo eu penso, se eu não sonho nessa dimensão, se eu não ambiciono nessa dimensão, eu vou continuar onde eu estou. Eu não vou conseguir construir mais e melhor. E provavelmente, se eu não fizer, outras mulheres não podem ou não poderão ver o que é possível. Ou se calhar só poderão muito mais tarde, porque vai aparecer uma com muito mais coragem do que eu de fazer o que eu deveria ter feito. Sim, porque eu não acredito que alguma coisa quando tem que ser para acontecer, se tu não fizeres, não é? Porque no livro Big Magic, que eu acredito que a tradução para português ficou A Grande Mágica, da Elizabeth Gilbert, ela fala ali uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que ela diz que é a ideia que nos escolhe. E se nós decidirmos não dar vida a essa ideia por causa dos nossos medos ou por qualquer outro motivo, essa ideia vai encontrar alguém para lhe dar vida. E muitas vezes acontece, nós vemos alguém trazer a vida a uma ideia que nós tínhamos na nossa cabeça há muito tempo e nós pensamos, nossa, eu tinha essa ideia para fazer isso. Tá, você tinha a ideia, mas você não deu a ideia à vida, a ideia procurou quem estivesse disposto a dar vida. E a pergunta é, tu estás disposta a dar vida ao tamanho da tua ambição? Tu estás disposta a dar vida a esta ideia, a este projeto que está ali, que pulsa dentro de ti e trazer isso ao mundo? Porque é isso que vai ditar o quão isto é possível de acontecer ou não. Não necessariamente é o tamanho da tua ambição. Tua ambição não é o problema, ok? O problema é tu não reconheceres o teu momento e, com isso, não saberes e não souberes. Enfim, começar pequeno. Estrela, eu espero que essa conversa tenha sido útil, eu espero que tenha gostado. Se tu achas que essa conversa foi interessante, aquela conversa tipo da amiga mesmo, e queres enviar essa conversa para outra mulher, faz isso. Envia, partilha com mais mulheres. Nós precisamos de mais mulheres a serem ambiciosas, a ampliarem o seu campo de visão, a expandirem a sua mente nesse sentido. E o meu trabalho aqui, com este podcast, é convidar-te a não colocar limites nos teus sonhos, a ser ambiciosa, a construir uma vida que tenha sentido e significado para ti. Então, se sentires, ok, que isto é um conteúdo que deve chegar a mais pessoas, partilha com mais pessoas. E se tu partilhares nas tuas redes sociais, não esquece de marcar-me, @EdulaneCardoso ou @Sonhar Sem Limites podcast. E, se nisso tudo tu ficaste muito curiosa para saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, o link está aqui na descrição, ok? Vai lá, espreita, e vai que de repente sou eu que vou te ajudar a tirar essa ideia, esse projeto que está ali a borbulhar e a incomodar-te de uma forma boa, claro, do papel e da tua cabeça e trazer isso ao mundo. Esse é o meu trabalho, isso é que eu gosto de fazer e genuinamente é o que eu estou a me dedicar para cada vez mais ser muito, muito boa a fazer, porque lá está, esse é só o começo. Espero que a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!